Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso de número 3. 1 Timóteo 6, a partir do verso 3. Assim nos diz a palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todos tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos nesse local. Já exaltamos o teu nome, orando, cantando canções de louvor. Agora, uma vez mais, estamos diante da tua palavra. Te pedimos iluminação, capacidade para entender, condição para praticar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, propomos um tema para a nossa igreja durante este ano, a reconstrução. E isso em vários níveis, para nós, individualmente, nossa igreja, nossas famílias. Como temos falado desde o início do ano, se precisamos reconstruir alguma coisa, já está dado que isso está desajeitado, fora de ordem, e essa é a nossa constatação quando a gente olha para a gente mesmo, para a família, para a igreja, quanta coisa precisa ser organizada, quanta coisa precisa ser mudada em nós. Este tema também traz uma mensagem poderosa de esperança. É possível reconstruir, não há nada que tenha sido destruído, devastado,
que o Senhor Jesus não possa refazer. Não há nenhum pecador, por mais perdido que esteja, que o Senhor Jesus não pode trazer de volta. Então já inicio relembrando isso. A minha expectativa é que todos nós, ainda que em níveis diferentes, possamos desfrutar desta reconstrução de Deus na nossa vida, desse renovo de Deus para nós, que as coisas possam melhorar, que as coisas possam se ajeitar em nós, que a gente possa pecar menos hoje, menos amanhã, avançando, progredindo, que a gente viva melhor em casa, que a gente seja mais crente. Essa é a ideia, que a gente possa crescer em graça, em conhecimento da parte do Senhor. A vida é difícil, há sofrimento, dilemas, problemas, pecados, muita gente sofrendo por conta disso, algumas pessoas desesperadas, não sabem a quem recorrer, de quem esperar, e nós cremos no Senhor Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele nos ouve, Ele está sempre presente conosco, Ele sabe o que você passa, conhece a sua casa, conhece a nossa igreja, sabe a intenção do nosso coração, sabe que o que a gente quer não é necessariamente para a gente mesmo, para a gente aparecer. Não, o que a gente quer é experimentar mais de Deus na nossa própria vida, na nossa igreja, é termos uma vida mais impactante aí fora, e ao mesmo tempo a nossa constatação, que é óbvia, mas ao mesmo tempo não, né? Somos pecadores. É uma obviedade para quem conhece a Escritura. O que a gente pode sem o Senhor? A gente não pode nada. O que esperar dos pecadores? Que eles atrapalhem tudo, que eles arrebentem com tudo, que eles estraguem a própria vida, que eles estraguem suas famílias, que eles não façam nada de bom. É o que se espera de um pecador. Ele faz isso sozinho, ele não precisa de ajuda para fazer isso. Não que ele não tenha, ele tem ajuda, o diabo o ajuda, o mundo o ajuda, e essa é a nossa realidade. Gente pequena, limitada, pecadora, que estraga as coisas, que estraga a própria vida, que recebe coisas boas de Deus e faz coisas horríveis com coisas boas recebidas da mão de Deus. Essa é a nossa situação. Mas existe um Deus que perdoa, então a gente se arrepende, confessa, Deus perdoa. Deus nos atende e repara as coisas que a gente estragou. Às vezes, é claro que a gente vai conviver com muita coisa que foi produzida por ações pecaminosas nossas, mas se Deus está conosco, é possível uma sobrevida, um recomeço. Ainda é possível desfrutar de felicidade com o Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós nessa noite é que Jesus, de fato, é o sentido da nossa existência, a pessoa mais importante da história, o Deus Todo-Poderoso, sabe? E nós o temos, e Ele é uma fonte inesgotável de riqueza, tanto para o presente como para o futuro. Se alguém já tem o Senhor Jesus Cristo, de que riqueza essa pessoa precisa ainda? Por que uma pessoa estaria buscando ainda alguma coisa para colocar dentro de si, para ter mais sentido, para se encher, se já tem o Senhor Jesus Cristo? Ou não o tem, ou ainda não entendeu a preciosidade que tem. Eu acredito que a gente tem vivenciado estas realidades. Ou já recebeu o Senhor Jesus, soube da preciosidade, mas se afastou daquele dia, se encantou com qualquer outra coisa, e Jesus foi perdendo aquele lugar que deveria ter tido desde o início a centralidade, o primeiro lugar. Então olhe para o Senhor Jesus assim, o Filho de Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, que pode aquilo que a gente não pode, não há impossíveis para Ele, Deus Salvador, Deus Perdoador, Senhor amoroso, sempre presente na nossa vida. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão, de contentamento, e a gente fica pensando, como será aquele dia? O dia do retorno dEle, porque fazemos todas estas afirmações sobre Cristo, repetindo que a Escritura nos afirma sobre Ele, mas nós não o vimos ainda. Um dia nós o veremos face a face, seremos como Ele é, seremos transformados e finalmente veremos o nosso Salvador. Esse dia glorioso deve ser almejado pela igreja, uma vida eterna, um novo céu, uma nova terra,
o tempo no qual o Senhor Jesus Cristo enxugará do nosso rosto toda lágrima, já não haverá sofrimento, dor, pranto, luto nem morte, porque todas as coisas serão refeitas, as primeiras coisas terão passado, e agora estaremos em uma realidade absoluta de redenção. Como será esse dia? Você sonha com esse dia? Almeja o dia em que verá o seu Redentor, passará a eternidade ao lado dele? É sobre isso que a gente tem falado na nossa igreja, e toda e qualquer reconstrução só pode se dar em Jesus Cristo. Então a gente precisa entender quem Ele é, como a Escritura o apresenta, e não apenas entendê-lo como a Escritura o apresenta, mas como alguém longe de nós. É entendê-lo como Ele é, à luz da Escritura, mas como alguém que habita em nós. O Senhor Jesus não é apenas alguém descrito nas páginas da Bíblia, é uma pessoa viva que está à direita de Deus e um dia voltará, e nos ouve quando a Ele clamamos. Ele nos ouve, Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Ele habita em nós. Então Jesus não como alguém do passado, Jesus como uma pessoa viva do presente que vai voltar, um Cristo vivo. A gente não deve afirmar a ressurreição de Cristo apenas da boca para fora, como quem não vive a realidade de um Cristo ressurreto cotidianamente. Ele é real, Ele existe mesmo, Ele está em um lugar hoje que a Escritura chama de a direita de Deus Pai, mas isso é um lugar. O Deus homem, sempre totalmente Deus, totalmente humano, está hoje à direita de Deus, nosso advogado. Seu braço não está encolhido, Ele nos ouve, Ele nos vê. Que a gente possa entender isso, porque o avivamento do crente, o avivamento da igreja, a reconstrução do indivíduo, a reconstrução da nação, tudo isso passa por esse reconhecimento, quem Jesus é. Jesus é melhor do que tudo que a gente tem, sabe? Jesus é muito melhor, um tesouro maravilhoso, uma fonte inesgotável de alegria e de encorajamento para todos nós. Por que eu estou falando dessas coisas? A gente estava expondo Neemias e Zacarias aqui, 2 livros do Antigo Testamento, de um período bem diferente do nosso. Mas você deve se lembrar que Zacarias, ao falar sobre a reconstrução de Jerusalém, fez profecia sobre o Messias. É interessante que Zacarias não apenas foi levantado por Deus para falar de um futuro próximo, em que a realidade de Jerusalém seria transformada. Zacarias foi chamado por Deus para falar de uma transformação muito maior, de um renovo muito maior, a vinda do Messias. E analisando Zacarias, eu havia dito a vocês que algumas profecias feitas por ele se cumpriram em Cristo, na primeira vinda, na encarnação do Verbo, mas outras profecias se cumprirão na volta, no retorno do Salvador. Então, com base naquilo, o que Deus tem falado ao meu coração é como ver para além daquele futuro imediato, sabe? Como enxergar além, como ouvir as promessas de Deus, entendendo como elas se cumprem agora, amanhã, daqui a 10 anos, ou como elas se cumprirão quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ter uma vida de fé, conseguir enxergar além da aparência das coisas, enxergar o que aparentemente seria inacreditável, mas com base na promessa de Deus, a gente consegue ver. Então o que Deus vem falando ao meu coração é que devemos ter uma perspectiva de vida para esta vida, mas sem perder a perspectiva da vida futura. A gente não deve ser irresponsável com a presente vida, pelo contrário, sóbrios, inteligentes, corajosos, amorosos, viver uma vida de imitação ao Senhor Jesus, trabalhar fazendo o que é honesto, e todos os demais comandos da Escritura devem ser observados para este tempo. Mas existe um tempo além deste, existe uma vida futura. Somos peregrinos e forasteiros aqui, é assim que a Escritura nos define. A nossa pátria é uma pátria celestial, então temos dupla cidadania. Somos cidadãos brasileiros e devemos viver uma cidadania exemplar.
nos envolvermos com os negócios do município e nos envolvermos de forma saudável com a política, exercitarmos a nossa cidadania, votarmos com responsabilidade, analisando propostas, cobrar daqueles que nós elegemos, enfim, todas as demais responsabilidades que um cidadão tem, mas a gente não é daqui, a gente é do céu. Somos também, de acordo com a Escritura, embaixadores. Sendo assim, nós representamos o céu na terra. Nossos valores são diferentes, a nossa ética, a nossa moralidade. Então a gente tem que viver aqui de maneira tal que alguém olhe para nós e diga assim: essa pessoa não é daqui, de onde ela veio? Que as pessoas nos vejam e digam: uma pessoa como essa só pode ter andado com Jesus. Só vive desse jeito quem andou com Jesus. Mas a gente tem que sonhar com esse tempo, o tempo em que finalmente nós estaremos com o Senhor. Vejam esta dupla perspectiva da vida, para agora e para além do tempo presente ou de um futuro próximo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Trabalhe aqui, viva aqui, sonhando com o céu, sonhando com o dia que o Senhor Jesus Cristo voltará. Não se esqueça dessa verdade maravilhosa sobre o céu. Temos falado sobre isso. Céu, ou as verdades sobre a vida eterna, não devem ser ditas apenas quando alguém está moribundo, perto de morrer, ou num sepultamento, num velório. Aí as pessoas se lembram: morreu, foi para o céu, se alegre, sabe? Não é uma mensagem que apenas deve ser dita para consolar alguém que perdeu um ente querido, que está prestes a morrer. Até porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. É porque a gente é orgulhoso às vezes, prepotente, a gente faz planos para a vida e acha que pelo simples fato de ter feito os planos, conseguirá realizá-los. Falamos sobre isso quando lemos aqui Tiago, né? Quando Tiago fala sobre projetos orgulhosos e pecaminosos, alguém diz assim: vou para tal cidade, vou passar lá um ano, vou comercializar, terei lucro. Aí Tiago diz assim: ao invés de dizer isso, deviam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo outro. Quanto tempo de vida a gente ainda tem? Quanto Deus quiser. Qual será o momento da nossa partida? Que dia a gente vai? Não sei. Então, pense em Cristo, viva para Cristo, pense no céu o tempo todo, porque o Senhor pode te levar para lá ainda essa noite. A gente não pensa nisso, né? E morar no céu essa noite? Puxa vida, pastor. Compartilhei com uma pessoa recentemente, numa visita. Na vida ministerial a gente tem algumas experiências, e algumas são bem marcantes. Fui presidente do meu presbitério lá em Belo Horizonte, e a comissão executiva examinou 4 candidatos que queriam ir para o seminário. Um deles tinha o sonho de ir para o seminário. Tinha sido casado, a mulher faleceu, ele ficou lá com 3 filhos. Se casou com uma viúva, e ela também tinha lá seus 3 filhos. São 6. E eles tiveram mais 2, juntos, 8 filhos. E ele finalmente, camarada, gente boa, conseguiu ir para o seminário. Primeira semana do seminário, saindo de casa, lá no centro de Contagem, quem conhece lá a região sabe o que eu estou falando, andando 800 metros da casa dele, caiu morto. Morte súbita. Simplesmente. 40 e poucos anos. Me lembro que eu fui ao velório representando o presbitério, e cheguei, aquilo foi muito impactante, porque a mãe dele estava perto do caixão. A mãe colocou as mãos no corpo do filho e começou a orar a Deus, dizendo: Pai, o Senhor sabe que eu cuidei desse menino, o Senhor sabe que eu ajudei a cuidar dos filhos dele, quando a esposa morreu, e agora eu reafirmo o meu compromisso de continuar ajudando a criar os meus netos. E ela disse assim: ele viveu uma vida honesta, um cristianismo sincero, ele não pode ver, mas tem um tanto de gente que veio aqui por causa disso. E aí, vendo aquela mãe dizer a última declaração, né, disse assim: mas eu sei que agora meu filho está com o Senhor, e que o Senhor está segurando as mãos dele, e que o Senhor cuida dele no céu, agora. Eu estava do lado assim, me segurando para não chorar, né? A gente vai assim, vou levar uma palavra de conforto, aí você é pastor, vai levar uma palavra de conforto, de repente você está assim: então, pelo amor de Deus. Mas pastor, mas calma, né? Fica tranquilo. Falou: não, irmão, vim aqui para te consolar. Segura a onda, Deus é mais. Você se acabando, né? Você tem que tentar, não segura a onda. Você veio
Para ajudar a pessoa, não dificulta o processo, não. Quanto tempo você ainda tem? Isso só, a morte súbita só acontece em Minas Gerais. Vocês estão a salvo? Estão em São Paulo? Estão a salvo, só mineiro morre desse jeito. Jogador de futebol, está em campo, corre, do seu... Morreu, o cara morreu dentro de campo. Maluco. Deve ser alguém que não cuida da saúde. Devia ser alguém que não cuidava da saúde. Devia ser mesmo. Morreu. Quanto tempo você e eu ainda temos? A gente não sabe. Mas a questão é que a gente é arrogante. E todo mundo acha que tem mais tempo do que na verdade talvez pode ter. Mas o que a gente faz com o tempo? Sabe uma coisa que eu tenho pensado? O que é o dinheiro? Já pensou? O que é o dinheiro? Dinheiro é produto do quê? Dinheiro é produto de tempo, né? Tanto que uma das formas de você avaliar a remuneração de alguém é salário que alguém recebe por hora. Então, você pode remunerar uma pessoa de outra maneira, mas uma das formas, existem outros tipos de remuneração, mas uma delas é por tempo. Dinheiro tem a ver com tempo. Se a gente pensasse isso, né? Você chega ali no McDonald's e vai comprar alguma coisa. Não é dinheiro, é tempo. Você está dando tempo e recebendo comida. E você já pensou quanto tempo a gente dá por coisa que não vale nada? Quanto a gente paga em coisa que não vale nada? Só que dinheiro não é só tempo. Dinheiro é força de trabalho, é energia, é vida gasta. O dinheiro que você tem é a vida que você gasta. Ele é resultado de uma vida que se consome. E no caso de algumas profissões, a vida que se gasta é gasta numa velocidade ainda maior, porque o desgaste de algumas profissões é maior do que em outras. Então, o dinheiro que é produzido por aquela energia é muito caro. Já pensou no preço do dinheiro? É uma vida que se gasta. A gente não tem geralmente esta percepção das coisas. A nossa vida está escapando pelos nossos dedos. A gente gasta a nossa vida de maneira irresponsável. Irresponsável. Não economizar dinheiro é não economizar vida. Gastar dinheiro irresponsavelmente é gastar a própria vida irresponsavelmente. O que a gente tem feito com a nossa vida? Quanto tempo a gente ainda tem? A gente pensa no céu? Ou não? Veja que de alguma maneira existe uma relação entre essas coisas. As pessoas não pensam muito no céu, porque acham que vão viver aqui ainda por muito tempo. Por que pensar no céu se ainda existe uma terra por mim não conhecida, lugares e experiências para serem conhecidos? Eu ainda tenho muito tempo. A Escritura nos chama a atenção para isso em cenários diferentes. A parábola que Jesus contou daquele fazendeiro maluco lá, você se lembra? Come, bebe, regala-te, ó minha alma, agora você tem muito, para muito tempo. E Deus falou com ele: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A palavra foi: você morre essa noite, você morre hoje. Mas sejam honestos com vocês mesmos. A gente acha que esta palavra, você morre nessa noite, seria dita para nós? Foi isso para o meu vizinho: pastor, aquele deve morrer essa noite, mas eu, mais uns 40 anos, 50 anos, aquilo é arrogante. Eu não. Sabe, irmãos, as coisas não acontecem só na casa do vizinho ou do outro lado do mundo. Nós não estamos acima destas coisas. Essa realidade pode chegar também a mim, a você, a nossa casa, sabe? Não é coisa de maluco pensar na morte, irmão. A gente tem que pensar na morte, porque ao pensar na morte existem outras reflexões importantes aí, não é verdade? Pensar na morte: se chega hoje, para onde eu vou? Qual será o meu lugar? De fato, eu vou abrir os olhos e ver Jesus ser recebido no seio de Abraão, no paraíso, é isso que vai acontecer comigo?
Ou se eu morrer, irmão, já irei para aquele lugar que a Bíblia descreve como sendo um lugar de tormento. O que vai acontecer comigo? Eu tenho essa percepção? Ou não? Ou eu acho que isso ainda é matéria para ser discutida numa outra ocasião. Então pense, tenha essa perspectiva presente da vida, haja responsavelmente, mas saiba que existe uma vida depois dessa vida, enxergue além do tempo presente. Estando aqui, não gaste seu tempo, seu dinheiro, sua energia de maneira irresponsável. Seja sábio, inteligente, prudente, bom mordomo daquilo que Deus tem te dado, administrando bem os recursos, administrando bem o tempo. Viva a vida fazendo aquilo que é lícito, aquilo que está ao seu alcance. Se alegre, não perca o seu tempo. Acima de tudo, viva para o Senhor e saiba que a qualquer momento seus projetos podem ser interrompidos aqui e você se verá diante do Senhor. Esteja preparado para essa realidade. Pense também no dia da sua partida. O texto que a gente leu usa uma expressão interessante quando Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e dele não levaremos coisa nenhuma. Este texto, de uma outra forma, fala sobre a morte. Paulo está dizendo aqui, está falando sobre dois aspectos da vida, a chegada e a saída. Nascimento e morte estão aqui, porque não trouxemos nada e dele não vamos levar nada. Nosso irmão do passado, Jó, disse a mesma coisa, só que de maneira diferente, quando ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Nu saí, nu voltarei. Nascimento e morte, chegada e saída. Como se chega? Sem nada. Como se sai? Sem nada. É isso que o texto está dizendo. Chamando a atenção minha e sua, especialmente aqui para o momento da partida. Você já pensou numa coisa? Vou falar, coisa, não é coisa de maluco. Com que roupa você vai ser enterrado? Eu estou falando porque eu já tive experiência disso, né? Não de ser sepultado, né? Mas de participar dessa escolha, né? Ah, ele queria tanto ser enterrado com essa roupa. Gente que pediu, falou: quando eu morrer, vocês me enterram com essa roupa. Eu tenho um sapato social todo brilhante. Se ele ainda existir no momento da minha morte, com ele. E deixa ele para fora, não coloca a flor não. De que adianta ser colocado num caixão com um sapato desse e colocar flor por cima? Não adianta, não é? Mas com que roupa que você vai ser enterrado, né? Com o que mais você queria ser enterrado? O que mais você vai levar com você? Dentro do caixão, sabe? Vai colocar o que lá dentro? Sabe? Trabalhou, comprou, tem propriedade, vai colocar as escrituras, tudo no cantinho do caixão? Vai levar? Não adianta nada, irmão. Vai colocar uns dinheiro lá no cantinho do caixão, as joias, o que você vai colocar lá? Vai enfiar o documento do carro no caixão? A gente não para pensar nisso, né? Eu tenho um amigo que parou para pensar, sabe o que ele fez? Ele é fazendeiro, tem uma fazenda muito grande, e os meninos dele não gostam de fazenda, né? Um dia o genro dele foi lá visitar a fazenda, e o genro chegou e ficou olhando assim para a fazenda dele. Aí ele já estava lá assim, que coisa, né, rapaz? Ele trabalha, ganha, compra, achando que quem vai ficar com o negócio é seu filho, mas na verdade quem vai ficar com tudo é seu genro, irmão. Entendeu? Que valor que ele vai dar para aquela fazenda? Você derramou gota de sangue para ter aquele negócio. Que valor que você acha que vão dar? A Bíblia fala sobre isso. A gente junta, acumula para outra pessoa curtir. No final, fica tudo aí. Ganhou sapato novo? Usa depressa, irmão. Usa depressa, usa mesmo. Eu lembro que até um tempo atrás, lá em casa, tinha louça que a gente tinha ganhado no aniversário de casamento. Tinha uns pratos desse tamanho assim, irmão. Teve um dia que eu falei para minha esposa: pega esses pratos que eu vou comer nesse negócio.
Você imagina, eu morri e não comi naquele negócio, outro comeu. Falou, não, o primeiro sou eu. Entendeu? Então, eu não sei se é mania nossa, né? Tem gente que ganha coisa nova e guarda, não é isso? Não, isso vou ficar usando o velho até ele acabar. Aí depois você pega o irmão, usa o novo, aproveita. Você pode morrer amanhã, então você usou tudo que você ganhou, irmão. Você entendeu? Porque no final tudo vai ficar por aí. A gente não leva... Irmão, que lição boa é essa? A gente não leva nada. Então, pastor, então vamos fazer financiamento, vamos pegar empréstimo, vamos... Não, irmão. Você não sabe que dia que você morre, então você vai ter que pagar se você não morreu, ué. Não é não? Agora, chegou lá, irmão, o médico falou assim, você tem 6 meses de vida, se fizer um financiamento de 36 vezes, talvez no final, pode ser que fique algumas parcelas para serem pagas com o produto da herança que você vai deixar. Se não tiver herança nenhuma, a dívida vai morrer, né, irmão? Porque a dívida do falecido vai se resumir ao patrimônio que ele deixou. Mas a ideia não é ser irresponsável nessa vida, não é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Assim, a gente não sabe que dia que vai, então vamos aproveitar. Não, seja responsável, mas aproveite a vida. Viva aquilo que você tem, porque você não vai levar, sabe? E o texto está falando de dinheiro, né? Mas tem uma coisa ainda mais forte do que dinheiro, sabe? Aproveite as coisas, mas aproveite a companhia das pessoas. Abrace quem você ama, diga que você ama, viva, se relacione, porque você também não vai levá-las. Eu lembro que a minha mãe sempre falava uma coisa com a gente, quando a gente fazia uma coisa ruim com ela, e ela falava assim, no dia que eu morrer, não adianta ficar lá na beirada do caixão chorando, não. Sua mãe já falou isso? Não adianta ficar lá chorando, não, porque já fez o errado, né? Então não adianta. Irmão, não adianta nada. O remorso, podia ter feito mais pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. Meu Deus, eu não fiz, eu não visitei, não adianta, irmão, já morreu, não está escutando. Não está escutando. Não adianta ir para o Facebook falar que está com saudade, que saudade, não. No céu não tem acesso ao Facebook lá, as almas não ficam olhando lá o feed de notícias de ninguém, não tem isso, sabe, não tem acesso, ou lá chorar, querer entrar no caixão, pular na sepultura, tem gente que faz isso na hora do velório, dá um trabalho, desmaia, não é? Passa mal, quase morre, quer ser enterrado com o defunto, já vi, não adianta, sabe, mandar uma coroa de flores lá para o defunto, já morreu, não está vendo nada. Não está vendo. Tem que ser feito agora. Então, gosta de alguém? Fala isso para essa pessoa. Sabe? Tenha tempo com essa pessoa. Aproveite a vida, porque você também não vai levar as pessoas. E se perdeu, perdeu e acabou. E se ficou o remorso, é com o remorso que a pessoa terá que lidar. O Senhor pode abençoar uma pessoa que não fez o que devia, de maneira que essa pessoa continue vivendo a vida, mas aquela experiência de ter deixado de fazer o que tinha que ser feito, essa pessoa terá que conviver com essa realidade. Então, assim, pensar na morte, a reflexão sobre o dia da nossa partida é uma reflexão importante. Quando a gente pensa nas coisas que estão conectadas a essa verdade, a nossa realidade aqui é transitória, irmãos. Qual a expectativa de vida do brasileiro? Você já parou para pensar nisso? Na tal da expectativa de vida? É mais ou menos assim, alguém já estabeleceu um termo final para a sua existência aqui. É mais ou menos uma média de quanto tempo você vai viver. Imagine se a média de vida do brasileiro, que não chega a 80 anos, né? Imagina só, tem muita gente aqui que está com 70 e poucos anos. Né? Irmão, está quase. Está chegando, irmão, está chegando. Ó, de acordo com o que disseram, não estou querendo dizer muita coisa, mas disseram aí que no Brasil as pessoas vivem até aqui. Então você abre o seu olho, porque está chegando a sua vez. Se você passou, você já está contrariando as estatísticas, e isso não se faz. Não pode ficar brincando com esse povo, a gente séria que trabalha para fazer isso aí, né? Já pensou nisso? Meu Deus! Não é verdade? Então, eu tenho mais 10, 15 anos, se for contar pela expectativa de vida, como é que você vai viver?
essa vida é. Né? É claro que a gente sabe que a expectativa de vida, estou usando a expectativa de vida para dizer isso, né? Como é viver com um termo virtual da sua existência aqui? Que coisa é essa, né? Nós temos irmãos aí com mais de 70, 80, até 90 anos que ainda estão bem, vivendo a vida, contrariando as estatísticas, mas tudo bem, louvando a Deus, né? Mas a gente tem que ter essa perspectiva sobre a vida. Não somos eternos aqui. Um dia a gente vai, e tem que pensar nisso, sabe? Tem marido que tem a senha do banco e não passa para a mulher, não é isso? A senha da conta, quem tem? Só o marido. Não tem dado bancário nenhum. O dia que morre dá um trabalho doido para achar documento, para conseguir mexer no dinheiro, não é verdade? Tem gente que fica doente e depois, não, imagina, entra em coma, né? Está precisando de... Irmão, faz um kit da sua partida lá, se você conseguir. Deixa um kitzinho da sua partida lá, com um papelzinho bonitinho, um pacotinho, fala, se eu morrer, isso aqui é para a minha morte. Orientações para a minha morte. O que vão fazer com as suas coisas? Tem uma irmã da nossa igreja que um dia me chamou para ir à casa dela, sabe por quê? Qual era a preocupação? Pastor, eu vou morrer e tem as minhas coisas e eu já estou dizendo que eu vou doar tudo. Eu falei, rapaz, coisa boa, né? Alguém está preocupado com para onde vai, já estava fazendo um pacote e queria saber como fazia aquilo. Um testamento, o que era, qual era o instrumento para colocar no papel o destino de tudo que aquela pessoa tinha. Vai ser mais ou menos igual a herança de... O que você está deixando? Deixando um passarinho, 2 galinhas, umas dívidas, está aqui, é tudo que eu tenho, mas já direciona aquelas coisas. Quem vai ficar com as coisas que você... Você já pensou no dia da sua partida? Você vai partir, eu também irei partir, e tem que estar preparado para isso. Como é bom ter certeza de que quando chegar o nosso dia, a gente vai morar com Jesus no céu. A certeza que a gente tem é fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade com o Senhor. E essa relação entre o futuro e a realidade presente, a gente não vai levar nada. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Hoje pela manhã a gente até falou uma coisa interessante, a relação entre o que ele disse e o tempo presente. Se a gente não trouxe nada e a gente não vai levar nada, implicação para o tempo presente, tendo que comer e com o que vestir, esteja satisfeito, contente. Há uma verdade aqui tão clara na Escritura: a gente precisa de pouca coisa para ser feliz. Pouca coisa. É pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro, pastor? Não. Orientação de Paulo para quem é rico. Está aí, verso 17 ao verso 19. Quem é rico? Tinha rico na igreja? Tinha. Rico na igreja em Éfeso. Por isso, Paulo estava orientando Timóteo para que ele pudesse orientar os ricos da igreja. Gente rica na igreja. Tinha naquela época, ainda tem hoje. Orientação para os ricos. Não sejam orgulhosos. Bem pertinente. Tem rico que acha que porque tem dinheiro é melhor do que os outros, é mais gente do que os outros. Não. A quantidade de dinheiro que uma pessoa tem não a faz melhor ou pior do que ninguém. Mas tinha gente que se orgulhava porque tinha muito dinheiro. Então, o rico, não seja orgulhoso. Mas o quê? Não deposite na instabilidade da sua riqueza a sua esperança, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que Paulo está dizendo para o rico? Não coloque a confiança no seu dinheiro. Confie em Deus. Orientações para os ricos da igreja: não sejam orgulhosos, seu dinheiro não te torna melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Aos ricos, não coloquem a confiança de vocês no dinheiro, confiem em Deus. Imagine o rico com uma doença gravíssima e ele tem acesso aos melhores tratamentos do mundo. O perigo que o rico corre nesse sentido de depositar sua esperança no tratamento que o seu dinheiro pode pagar e não no poder de Deus que pode atuar na sua vida. Eu já disse a vocês que parece que para o pobre é diferente, né? Parece que o pobre não tem outra opção senão acreditar. Porque vai depositar o dinheiro, a confiança dele em quê? O rico, tendo o dinheiro,
se sente ou pode se sentir tentado a depositar sua confiança no dinheiro. E o pobre tende a depositar sua confiança em quê? Já que não tem dinheiro. Parece que a única coisa que sobra para ele é a fé. E aí, lamentavelmente, alguns se tornam excessivamente místicos, né? Porque não tem o dinheiro para colocar o coração, alguns se perdem, roubam e furtam, e outros são excessivamente místicos, procurando na religião ou em algum tipo de espiritualidade a sua salvação. Mensagem para o rico: não seja orgulhoso e não coloque sua confiança. Uma outra orientação de Paulo para os ricos: pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras. Vejam aí o verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eu conheço gente rica na igreja, generosa, que abençoa a vida de muita gente rica na igreja que abençoa igrejas num estado e num país. Veja que coisa boa, quando Deus dá dinheiro a uma pessoa e junto com o dinheiro dá um coração generoso. Porque aí essa pessoa que tem dinheiro e generosidade reparte, ajuda, é solidária. Então veja bem, não é pecado ser rico, pelo contrário, devemos louvar a Deus pela vida dos ricos que existem nas igrejas e pelo fato de Deus ter dado a eles corações generosos e disposição para repartir. Lamentavelmente, nem todo mundo que tem dinheiro é assim. Não é verdade? Tem gente que é bem mãozinha fechada, tem condição de ajudar, mas para conseguir um trocado, coisa difícil, hein? Você enriqueceu porque com a mão dessa aí, com o escorpião desse no bolso, até eu ficava rico, né, irmão? Se Deus te deu muito dinheiro, é para ser generoso e repartir, né? Algumas expressões: não seja mão de vaca, pão duro, em nome de Jesus, né? A igreja, às vezes, a gente precisa de algumas coisas, né? Vamos comprar um negócio, fazer uma vaquinha, né? Aí não, nós vamos comprar um negócio, os irmãos vão ajudar a gente. Aí tem um irmão lá que ele tem uma grana, com base nesse texto agora a gente vai chegar perto de você. Irmão, está aqui, você tem dinheiro, então você tem que ser generoso, viu, irmão? E você tem que repartir, nós estamos precisando agora. Olha só a oportunidade de você cumprir sua missão de rico nessa terra, ajudando a gente. Então não é pecado ser rico, é pecado colocar o coração no seu dinheiro. E o rico, veja bem a orientação de Paulo: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Veja a palavra de Paulo para o rico: ei, você que tem dinheiro, acumule um tesouro. Paulo, mas que impropriedade, eu já tenho um. Não, é um tesouro para o futuro, é a vida eterna, não tem a ver com dinheiro. Então, acumule para você um tesouro, não aqui onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntar um tesouro no céu. Isso é dito para o rico, mas isso é dito para nós também, porque a Escritura diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro está nessa vida, é aqui que está o nosso coração. Mas se o céu, a vida eterna, estar com Cristo no paraíso, se isso para nós é o mais importante, então é aí que deve estar, ou aí que estará o nosso coração. E se você observar esse texto, Paulo chama muito a atenção para o perigo do desejo pela riqueza. Sabe, Paulo, ele faz uma exortação, ele diz assim: olha, vocês que querem ficar ricos aí, pessoal que quer ficar rico, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que tiveram esse desejo e ainda têm, e buscaram se enriquecer, Paulo vai dizer que se perderam, sofreram, trouxeram sofrimento a si próprias, se atormentaram com muitas dores e se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Tome cuidado com o que você quer, porque o que você quer pode te desviar da coisa mais importante da sua vida. Tem gente ganhando dinheiro e perdendo fé. Tem gente se aproximando cada vez mais da realização dos seus sonhos e se afastando cada vez mais da sua fé. Eu acompanhei algumas pessoas assim,
tem gente que começa a crescer na vida, uma expressão usada pelas pessoas, vai crescendo e a fé vai crescendo junto ou mais. Vai crescendo e vai crescendo em fé. Mas lamentavelmente algumas pessoas vão crescendo economicamente ou subindo de nível no emprego ou em qualquer outra realidade, e à medida que este nível sobe, o nível da fé diminui. As pessoas vão perdendo a fé enquanto vão ganhando dinheiro. Aí a gente fica se perguntando, depois de alcançar o que a gente tem desejado, terá valido a pena? Já pensou nisso? Faz um projeto, corre atrás, alcança, chegou lá, quanto custou? Valeu a pena? Perdeu a fé? Perdeu a vida? Mas ganhou dinheiro. Paulo está dizendo, toma cuidado com o que você quer. Toma cuidado com o lugar onde você coloca seu coração. Toma cuidado com o que você ama, sabe? Porque o que você ama pode acabar com você. O que você quer pode acabar com você. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por isso, mensagem para nós, hoje pela manhã e agora mais uma vez, palavra tão importante, palavra contentamento. Que o rico se contente, que o pobre se contente, nas mais variadas situações, que estejamos em paz, com quietude. E Deus me trouxe, enquanto preparava esse sermão, um texto que resume bem o que estou querendo dizer, que está em Filipenses capítulo 4. O segredo que Paulo aprendeu, a verdade que ele aprendeu. No verso 11, Paulo diz assim, Filipenses 4:11, digo-vos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como viver contente em toda e qualquer situação? Qual é o segredo? O que ele aprendeu para chegar nesse ponto? E um detalhe tão importante, né? Parece que a mensagem do contentamento é para o pobre. Parece que algumas pessoas, quando usam a expressão contentamento, você que não tem muito, fique em paz, se alegre, agradeça, sabe? Como se o contentamento fosse mensagem apenas para o desvalido. Não. O contentamento vale para as outras situações, inclusive para o oposto. Ei, você rico, você que conseguiu o que queria, você que tem em abundância, se contente, fique em paz, tenha quietude, se alegre. Então, quando Paulo no verso 11 diz, contente em toda e qualquer situação, e agora ele vai descrever as situações, e eu fui pensando nessas situações, e como isso se aplica no contexto todo que a gente tem falado, né? Paulo diz assim, tanto sei estar humilhado, estar contente na humilhação. Como é isso, Paulo? Como assim estar contente na humilhação? Ao ser humilhado, não ser diminuído, não se sentir menos gente, não perder a quietude, não perder a paz, não perder a alegria, não perder a identidade. Você foi desprezado, você foi preterido, diminuído, mas mesmo assim você está em paz. Que paz é essa que você consegue sentir sendo desprezado por alguém? Como é que alguém pode fazer isso? E eu usei aqui algumas expressões para o contentamento, porque é difícil definir essa palavra, porque ela envolve quase que como se fosse um estado em que a pessoa se encontra. E esse estado de contentamento, de satisfação, ele passa por uma quietude, uma paz, uma tranquilidade, uma esperança, uma alegria, uma gratidão, só que em qualquer situação. Sabe, quando alguém não se desespera, quando foi humilhado, quando alguém não se sente diminuído, quando foi humilhado, desprezado, preterido, Paulo está dizendo, eu aprendi a ficar em paz, mesmo na humilhação. Daqui a pouco a gente vai dizer aqui, com base no texto, como foi possível, né? A outra ponta, eu também sei ser honrado. Alguém poderia dizer assim, de fato, manter a paz, tranquilidade, alegria, na humilhação é difícil, mas na honra,
Quando a gente está sendo honrado, é natural a paz, a tranquilidade. Será que é, irmão? Sabe? Quando você agora é reconhecido, quando o seu valor é apontado, os seus méritos, suas realizações são apontadas, agora você está em destaque por alguma razão, está sendo reconhecido. Tem gente que mesmo nessa condição não consegue ter tranquilidade, paz, sossego, quietude. Com frequência, aquele que está em destaque quer sempre mais. Aquele que está por cima, que está tendo suas realizações reconhecidas, deseja que aquilo se repita. E que da próxima vez, mais pessoas o honrem e reconheçam o seu valor. Como ficar satisfeito com aquela medida de honra, em paz, sabe? Com tranquilidade, com sossego, com gratidão, com alegria, ainda que aquilo não se repita novamente, sem já estar pensando nas próximas ocasiões de honra, se alegrando com aquela, feliz da vida. Então, tanto na humilhação quanto na honra, estar contente, em paz, tranquilo, sossegado, feliz, grato, e na abundância, a abundância de suprimento, de recurso, de sustento, de dinheiro, quando não nos falta, quando a gente tem muita coisa, né? Nesse momento também ter tranquilidade com aquela medida, veio mais, agora você tem mais, sem necessariamente já estar pensando no mais que você poderia ter, na repetição daquilo, mas em paz naquela medida ou na escassez. E Paulo diz, tanto na humilhação como na honra, na abundância e na escassez. Veja, agora a situação é diferente. Você tem uma medida e a medida é inferior, mas alguém está sossegado, está em paz, tranquilo, grato. Como poder viver assim? E o verso 13 a gente conhece bem, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. E eu queria encerrar essa palavra enfatizando o sentido deste verso. Aquele que tem o Senhor Jesus consegue se contentar em qualquer situação. É por causa de Cristo, é graças à habitação de Cristo numa pessoa, porque Cristo estando em nós, Cristo nos molda, Cristo nos fortalece, Cristo nos redireciona. É por isso que a gente consegue ficar em paz, tranquilos, sossegados, alegres. É o momento da escassez. Por que você está assim? Por que você está contente? É o momento da escassez. A resposta é, eu tenho o Senhor Jesus, como poderia não estar contente? Você acha mesmo que é a quantidade de coisas, de comida na despensa, que são essas coisas que definirão a minha alegria, a minha paz, o meu sossego? Não é. Eu tenho o Senhor Jesus, por isso estou sempre em paz, sempre contente. Sabe quem dá satisfação? O Senhor Jesus. Quem não tem o Senhor Jesus está sempre à procura. Quem tem o Senhor Jesus nunca se sacia, está sempre à procura de algo mais. Mas aquele que tem o Senhor Jesus está sossegado, sabe, tem essa saciabilidade, porque o Senhor Jesus nos preenche, Ele é uma fonte inesgotável de tesouro, e Ele está em nós, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Se o Senhor Jesus habita em você, Ele é tudo para você, Ele é o seu Senhor, a sua razão de existir, então viva isso, demonstre isso. Quando você estiver no momento da honra, tendo seus valores e realizações reconhecidos, neste momento de destaque, o Senhor Jesus Cristo te manterá na linha
sossegado, de maneira que a honra não subirá à sua cabeça. Você não vai se perder no momento da abundância, porque ainda que você tenha mais, você sempre vai se lembrar que nada é mais, nada é maior do que o Senhor Jesus na sua vida. Isso é para hoje, para a realidade que a gente tem, para o futuro. O Senhor Jesus, de fato, Ele redireciona a nossa vida. O Senhor Jesus nos preenche. O vazio que o ser humano sem Deus tem, só o Senhor Jesus Cristo pode ser preenchido. E aí é que entra o ponto. Se a gente é crente, e eu acredito que a gente é, se a gente tem o Senhor Jesus, a gente não deveria estar aí nessa luta maluca e desenfreada para ter as coisas, como se ainda não tivéssemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Quando um crente está por aí correndo desesperadamente para ter mais, mais e mais, a pergunta é: você não se satisfaz com o Senhor Jesus? Por acaso você não o tem? Que riqueza a mais você quer? Tendo a Cristo, o que mais você quer? Ele não te basta? Se você tem a salvação, tem a vida eterna, o que mais você quer? Isso não é o suficiente, você não sossega, sempre quer mais alguma coisa? Está no momento da honra, e o Senhor Jesus Cristo é tudo para você. Veja bem, a alegria do crente que está sendo honrado não é pela honra em si, até porque nesse momento a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Quem de fato entendeu o Evangelho, sabe que em todas as suas realizações, a glória é sempre de Deus, nunca é nossa. Tudo que a gente faz, o mérito sempre é de Cristo, nunca é nosso. Então, no momento da abundância, Cristo chama muito mais a nossa atenção do que a abundância de recursos que a gente tenha, a beleza das coisas que a gente construa. Cristo é sempre mais, sabe? Se você é honrado, reconhecido, sabe, é legal, olhe para Cristo, Ele é muito mais bonito, é muito mais legal. E no momento do sofrimento, da dor, da perda, da vergonha, da humilhação, da escassez, alguém chega: por que você não se desespera? Por que você não se desespera? É porque eu tenho o Senhor Jesus, e nada pode tirar a beleza da vida daquele que tem o Senhor Jesus. Por mais que alguém seja humilhado, a presença do Senhor Jesus sossega a alma de alguém. Sabe, quando alguém é humilhado, se sente desvalorizado, quando alguém quer te diminuir, quer te desvalorizar, você sabe quem Cristo é, sabe o que Cristo fez por você, sabe? O nosso valor, a nossa dignidade, ninguém pode tirar de nós. Quando a nossa dignidade está na obra de Cristo, ninguém tira de nós. Preconceito ou qualquer outra coisa, que nos menosprezem, que sejamos preteridos, seja lá o que for, que nos odeiem, ninguém tira a dignidade de quem tem o Senhor Jesus. Em qualquer momento, no momento da desonra, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem Cristo é, então pode me diminuir, mas o meu valor ninguém tira, porque o Senhor Jesus Cristo está comigo. Pela manhã, hoje, conversando com a nossa irmã Amintas, né, ela compartilhou com a gente, não sei se ainda é assim, mas ela disse que quando ligavam para lá, quem atendia o telefone, ou ela atendia dizendo casa feliz. Casa feliz, ela falou. E disse a irmã Amintas que um dia um advogado foi lá, e o objetivo da ida dele lá era, ele queria saber por que aquela casa era feliz. E aí ele perguntou para ela assim: olha, eu acabei de entrar aqui, estou vendo duas pessoas em cadeiras de roda, estou vendo a senhora costurando, por que essa casa é feliz? Porque aqui tem Deus, a palavra dela, porque aqui tem Deus, né? Testemunho maravilhoso da dona Mintas hoje, depois do culto matutino, né? Acho que a gente poderia passar a atender as ligações nas nossas casas assim também. Você pode? Você pode? Sua casa também tem Deus? Sua casa também tem Jesus? Você também pode atender as ligações dizendo assim: casa feliz.
Na humilhação ou na honra, casa feliz. Na escassez ou na abundância, casa feliz. Aqui é uma casa feliz, pessoa feliz, família feliz. Por quê? Porque eu tenho o Senhor Jesus. Mas você está nessa situação, não olha para a situação, olha para o meu Salvador. Esse é o ponto, olha para o meu Salvador. Se você olhar para o meu Salvador, você vai ver a razão que eu tenho para estar feliz, para estar cantando, para estar rindo. Você vai ver, porque Ele é a razão da minha alegria, não é a coisa. Não é ter ou não ter as coisas, não é ser ou não ser reconhecido. O ponto não é esse, é ter ou não ter Jesus. Essa é a questão. E o que tem, como eu disse para vocês, compartilhando especulações da minha alma. Meu Deus, se a igreja de Cristo, se as pessoas de fato têm Jesus, por que são tão vazias? Por que são tão vazias? Se de fato a igreja é do Senhor e as pessoas têm Cristo, por que as pessoas se matam no trabalho? Se a igreja é de Cristo e as pessoas têm Cristo, por que se alegram mais em ganhar dinheiro do que ganhar uma alma? Se é de Jesus, por que o valor maior não é dele, é do mundo? Se a gente é de Cristo, por que a gente quer mais viver aqui do que no céu? Ou a gente não é dele, estou falando com sinceridade, ou a gente sequer nasceu de novo, a gente não é crente, a gente não nasceu de novo, ou a gente está longe daquele que um dia a gente recebeu. Nascemos de novo, mas a gente se afastou, estamos profundamente adoecidos. Diríamos, não somos crentes? Não, somos crentes, mas numa condição espiritual não muito boa, porque a gente não está tão perto do Senhor Jesus. Essa é a minha intriga, sabe? Tendo ou não tendo dinheiro, o crente tinha que ser feliz. Sendo ou não sendo honrado, o crente tinha que ser feliz. E a razão da alegria, da felicidade tinha que ser sempre o Senhor Jesus. Deus sabe da intenção do meu coração, espero que eu esteja conseguindo passar isso aqui para vocês. No momento da honra, sabe, quando todo mundo estiver assim, sabe, gritando seu nome, com cartazes, com o seu nome escrito, você, o foco das atenções, ainda que do lado de fora você não esteja fazendo isso, mas por dentro a sua alma está de joelhos diante de Jesus, dizendo: a glória é tua, a glória é tua, o mérito é seu, porque o Senhor é tudo. No momento da humilhação, quando alguém estiver te colocando lá no chão, ainda que por fora a sua reação seja diferente, sua alma vai estar de pé diante de Jesus, dizendo a Ele: Pai, eu te dou graças, porque eu sou quem eu sou graças ao Senhor, e ninguém me diminui. Eu tenho dignidade porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor me ama, eu valho porque o Senhor me ama. Sabe, tem que ser sempre assim. Quando você estiver almoçando, como eu disse pela manhã, macarrão sem nada, alface e ovo para as crianças. Foi assim que eu vi um presbítero almoçando. Macarrão, alface e ovo. Reúna a família, se você tiver, e agradeça a Deus. Se alguém chegar e falar assim: você é crente e só tem isso para comer, você vai dizer assim: se você conhecesse o pão que eu comi, o pão vivo que desceu do céu, se você tivesse comido desse pão, você veria que se tivesse sopa de pedra para comer aqui, a gente já está feliz, irmão. Porque a gente tem o Senhor Jesus. Não é ter ou não ter comida na mesa que define quem a gente é, sabe? Mas se no outro dia, pense na comida mais gostosa que você, para você. Imagina um ano inteiro só comendo isso, sabe? E aí a sua alma, o seu corpo vai ficar satisfeito de estar recebendo aquilo,
E aí você tem que olhar para aquela comida e dizer assim: por mais saborosa que você seja, o Senhor Jesus é muito mais doce, muito mais agradável, sabe? O Senhor Jesus é abundância incomparável, dignidade sem igual, sabe? É isso que Paulo estava dizendo. O segredo, que na verdade não é segredo, é verdade revelada para nós, é tudo sobre o Senhor Jesus, e o valor que Ele tem, e o poder que Ele tem, e como Ele muda a vida das pessoas, e como Ele fortalece as pessoas, sabe? A gente olha bem nos olhos da dor, e a gente sabe que Cristo é maior do que ela. Você olha para a decepção e olha diferente, porque você tem o Senhor Jesus, e Ele tem todo o poder. É assim que a gente faz. Se vem a enfermidade, irmão, assustadora, gigantesca, a gente olha para ela e a gente olha para o Senhor Jesus e vê como Cristo é maior. É assim que o crente vive a vida. É tudo sempre a partir de Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo, com Cristo em nós. Somos a igreja dele, somos a noiva do Senhor. Quanto mais a gente entender isso, melhor a gente vai viver. É por isso que quem já tem o Senhor Jesus e entendeu, consegue viver contente, sabe? E aí, como é que está? Estou sendo humilhado. E como você se sente ao ser humilhado? Fala assim: graças a Deus estou contente, estou em paz, estou tranquilo. A gente consegue dizer isso hoje, irmãos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E uma última palavra assim, tenho tentado aplicar na minha vida. Viva a vida sempre agradecendo por aquilo que ela foi até agora, porque você não sabe se terá o amanhã. Então sempre agradeça por aquilo que você tem até agora. Desfrute, valorize tudo aquilo que você tem. Porque você pode não ter o amanhã. E faça isso metodicamente. Eu já disse isso para vocês aqui algumas vezes. Você veio ao mundo, né? Você nasceu, poderia não ter nascido, nasceu. Eu conheço pessoas que morreram na ocasião do nascimento. Não foi você. Você está aqui. Teve uma infância, cresceu, os primeiros anos. Conheço gente que também faleceu nessa idade. Meu primo Éder faleceu quando tinha 6 anos, atropelado por um carro. A gente jogava futebol junto, naquele dia eu não fui, ele foi atropelado. Não fui eu, também não foi você. Você viveu a adolescência, alguns aqui estão vivendo, outros viveram. Conheço gente que morreu na adolescência, não foi você. Veja bem, você se casou, olha só que coisa, quem poderia imaginar, né? Você se casou, poderia não ter se casado. Conheço gente que ainda não se casou. Você se casou. Poderia não ter tido filhos. Conheço gente que não pôde tê-los. Você pode ter? Que bom. Louvado seja Deus. Eles poderiam também não ter nascido. Imagina, você poderia ter tido um aborto, mas eles nasceram. Poderiam ter morrido na infância. Não morreram. Você poderia estar indo para o inferno. Não está indo para o céu. Veja quanta coisa, sabe, Deus tem nos dado. Você consegue contar todas as coisas? E se terminasse hoje? O Ayrton não casou ainda, a Iris não casou, termina hoje. Imagina, terminou hoje. Mas Senhor, a gente vai casar em janeiro, Senhor. Não, aí termina hoje, irmão. Tem que saber o valor de Jesus para ficar em paz. Casar é uma coisa boa, mas morar com Cristo é incomparável. Você entende? É mais ou menos assim. A gente espera que tudo dê certo, e a gente vai lá comer salgadinho, participar, vamos lá fazer festa. Se o Senhor quiser, vai dar tudo certo. Sabe, até agora, agradeça por aquilo que você tem até agora. E amanhã, a Deus pertence. Basta ao dia, seu próprio mal. Não sei se você espera, mas eu espero que amanhã todos nós acordemos com vida, possa trabalhar, domingo que vem,
a gente esteja aqui, mas nessa igreja a gente já teve experiência de nos reunirmos num domingo e termos entre nós irmãos, e no outro domingo não tê-los mais conosco. Será que isso só acontece na casa do outro? Isso só acontece na casa do outro? Eu espero que domingo que vem a gente esteja aqui. Mas se eu ou um de vocês tiver ido morar no céu, a gente vai fazer questão de falar disso aqui. Beleza? O irmão fulano de tal foi morar no céu. Ele não nos ouve, não tem Facebook, mas é só para constar que o irmão não vai vir domingo que vem, porque ele está participando do culto lá no céu, com os anjos e a galera toda, com o Senhor Jesus, e ele está bem, muito melhor do que a gente. Isso pode acontecer, viu, irmão? E se você está com um friozinho na barriga de deixar essa vida, né? Senhor, mas serei eu a deixar essa vida? Não fica com friozinho não, irmão, canta louvor a Deus, sabe? Se você for para o céu, coisa boa, o céu é muito melhor do que essa realidade aqui, pela descrição que a Escritura faz. Queria te convidar a fechar os olhos, a pensar nisso, pedir a Deus para aplicar essa palavra ao seu coração, à sua realidade. Deus tenha misericórdia de mim, de você, nos ajude a entender a preciosidade de Jesus. Jesus Nazareno.
Nós vamos orar, irmãos, e encerrar assim o nosso culto. Jesus é tudo o que nós temos. A gente acabou de cantar. Isso é verdade, irmãos? Verdade mesmo? Verdade? E quando você for humilhado, o que você vai dizer? Jesus é tudo que eu tenho. Nada diminui meu valor. E quando você for honrado, todo mundo estiver falando bem de você, o que você vai fazer? Honrar a Cristo. E quando você tiver pouca coisa? E quando estiver faltando? Vai dizer o quê? E quando alguém te perguntar onde está o seu Deus? Está nessa miséria aí, onde está seu Deus? O que você vai dizer? E quando tiver muita coisa, e alguém disser a você, está bem, hein? Tem muito? Você vai falar. Quando alguém te falar que vida boa é essa que você tem aqui, o que você vai falar? Vida boa que eu vou ter no céu, hein? Muito melhor do que essa. Infinitamente melhor. A gente vai acumulando experiências. Da Dona Mintas hoje, não sei para ela, mas 5 minutos da conversa com ela, comigo, eu levo por toda a minha vida. Tenha ela a duração que tiver. Se for até amanhã, se for até os 90, vai estar comigo. Essa experiência, né? Casa feliz. Né? Casa feliz. Coisa boa, hein? Atender o telefone assim. Casa feliz, porque aqui tem Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Hoje, antes de vir para cá, o meu Facebook me lembrou uma coisa. Você acredita? Não sei se todo mundo tem Facebook aqui. Facebook me lembrou uma coisa que eu estava lendo lá e chorando sozinho, você acredita? Me lembrou o comentário de um irmão da igreja que eu pastoreei. O comentário foi numa segunda-feira. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, a irmã Conceição, que estava com câncer, em estado terminal. A gente estava orando por ela toda segunda, a gente ia à casa dela para orar. E o sonho dela era ficar boa para poder ir ao culto. E ela só piorava. O conselho então contratou os serviços de alguém que transportava pessoas enfermas. E num domingo à noite, ele me ligou dizendo que dava para levar. A irmã Conceição vestiu a melhor roupa que ela tinha para ficar debaixo de um cobertor. Colocaram numa maca e a ambulância parou em frente ao prédio da nossa igreja. Ela desceu, o cara colocou a maca, o culto já tinha começado. Assim que ela entrou, eu disse para os irmãos que a gente ia, naquele momento todo mundo podia abraçá-la, cumprimentá-la. A partir daquele momento a gente cantou os cânticos que ela gostava muito de cantar. Ela ficou uns 25 minutos entre nós ali no culto, e depois ela foi embora. Algumas pessoas não estavam indo nas reuniões de oração na casa dela. Eu lembro de ter falado assim: irmãos, a gente está lá segunda, amanhã provavelmente a gente vai estar lá, se Deus permitir. Se você ainda tiver tempo, talvez você possa estar lá. No outro dia, às 10 da manhã, ela faleceu. E aí esse irmão, por volta do meio-dia, fez um comentário. Então apareceu lá no meu Facebook o comentário daquele irmão, do exemplo daquela irmã nos últimos momentos da vida, porque ela queria ficar boa para poder participar de um culto ao Senhor. E Deus permitiu que ela fizesse isso, e depois que ela fez, ela foi morar com o Senhor Jesus. Eu lembro que naquele dia, quando eu fui pregar, eu até falei para a igreja, falei: olha, Deus trouxe a irmã Conceição e ela já pregou para a gente. E eu lembro de ter perguntado para os irmãos assim: quanto Jesus vale para a Conceição? Quanto Jesus valia para ela? Tem muita gente querendo ficar bem de saúde. E quando você pergunta assim: você quer ficar bem de saúde para fazer o quê? Sabe? E aí uma senhora de idade dá um exemplo desse, né? Eu quero ficar boa para poder ir ao culto, para adorar a Deus junto com os meus irmãos. Era o que eu queria. Então aquilo marcou muito a minha vida naquela ocasião e me marcou hoje mais uma vez, me lembrando que Jesus de fato deve ser tudo que a gente tem. Seja em momentos de honra, de abundância ou de escassez e humilhação.
que Ele seja sempre o centro, que a gente possa ver Jesus sempre e o nosso coração possa estar sempre no Senhor Jesus, que a gente possa alcançar isso. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, te damos graças por essa noite, aplique Tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, sei que o Senhor está aqui, o Senhor sonda as nossas mentes e os nossos corações, sabe do que precisamos, trabalhe em nós, mude a nossa vida, nos ajude a entender e a viver a preciosidade do Senhor Jesus em nós. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida plena aqui, sem essa busca desenfreada por outras coisas, como se não tivéssemos sentido. E nos ajude, Pai, a termos contentamento em qualquer situação, a qualquer tempo. Nos ajude, Pai, a sempre estarmos em paz, tranquilos, com quietude, porque temos o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, aqui presentes, e sobre a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite excelente, uma boa semana. A gente tem o nosso café, vamos tomar um café antes de ir para casa e conversar um pouco. Deus te abençoe. Deus te abençoe.